E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Kablan. Nessa videoaula vamos fazer aqui aula 5 e 6, um passeio pela escola. Lembrando que aula 1 e 2 você vai encontrar aqui no canal, aula 3 e 4 você não vai encontrar no canal porque são respostas pessoais, tá? Aliás, essa daqui também, o comecinho também é muito pessoal porque vai depender da arquitetura aí da sua escola. Vamos ver. Objetivos da aula. Diferenciar figuras planas e formas espaciais, diferenciar poliedros e corpos redondos, diferenciar prismas e pirâmides, comparar sólidos geométricos, identificar figuras planas em sólidos geométricos. Para a realização dessa atividade, o professor irá proporcionar um momento de passeio da turma pela escola. Será uma visita em que vocês circularão pelos diferentes ambientes do local, observando atentamente os objetos contidos em cada lugar. À medida em que a observação for acontecendo, cada estudante deverá deixar registrado por meio de fotografias ou através de desenhos os objetos com formatos de sólidos geométricos conhecidos. Ao retornar para a sala de aula, após um passeio pela escola, organize-se com sua dupla para compartilhar seus registros fotográficos ou de desenho. Vocês deverão trocar entre si os registros que fizeram no decorrer da visita para analisarem cada objeto e identificarem a que sólido geométrico se refere. Após essa etapa, anotem aqui as principais características de cada um. Bom, primeiro que nesse momento de pandemia não dá para a gente ficar aí circulando, se reunindo, trocando material de mão em mão, certo, mano? Então já começa por aí o bagulho, já fica difícil já realizar esse negócio aqui, né? Mas você pode inventar aqui, cara, vê lá se na sua escola tem um prisma, né? De repente uma coluna, uma viga no teto. Uma viga no teto tem um formato geralmente de um cilindro, né? Paralelepípedo. Uma coluna geralmente é um cilindro. Então você inventa aí, cara. Porra, usa a criatividade, né, mano? Vamos ver, isso aqui eu não vou fazer não. Vamos ver o que tem aqui. Então você inventa aí os objetos aí e descreve eles. Tá certo, mano? 2. Veja as figuras apresentadas em cada situação e preencha os textos com as informações corretas em cada caso. Letra A. A caixa de presente a seguir tem aproximadamente a forma de um... Então veja, isso aqui é um quê? Um prisma. Prisma de base o quê? Então é prisma... Isso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. Hexagonal. Prisma hexagonal. Podemos dizer que é um poliedro, pois é uma forma espacial formada apenas por segmentos de reta. Então, é uma forma espacial formada apenas por segmentos de retas. Essa figura tridimensional é formada por retângulos iguais. Vou colocar retângulos e por hexágono. Tá vendo aqui, ó? Um hexágono nas bases, um hexágono. Hexágonos. Além disso, tem quantas bases? Duas bases. Duas bases no formato de... E um total de quantas faces? Nós temos em volta 6 faces, mas as duas outras ali são 8 faces. Arestas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 12 mais 6, 18 arestas. E vértices, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 12. 12 vértices. O Louvre, em Paris, é um dos principais museus do mundo. A pirâmide na entrada principal é uma de suas marcas registradas. É uma pirâmide quadrangular. Logo, ela tem apenas uma base na forma de quadrado, né? Pode ser quadrado, quadrangular, quadrado. O retângulo, colocar retângulo, né? Na forma de quadrado, é um quadrado. Além disso, é formada apenas por segmentos de retas e
Por isso, é um exemplo de polígono. Poliedro. Poliedro. Suas faces laterais têm formato de triângulo. Por ser uma pirâmide de base quadrada, ela é formada por quatro triângulos e um quadrado. Ela tem um total de 5 faces. 5 faces. 1, 2, 3, 4, 5 vértices. E arestas. Arestas nós temos 4 na base, mais 4 em volta, 8. 8 arestas. Letra C. Se enfileirarmos direitinho as moedas que aparecem na figura seguinte, obteremos um sólido geométrico muito conhecido, chamado cilindro. Ele não é um poliedro, é um corpo redondo, já que tem uma face curva, certo? Que é a face aqui lateral aqui, ó, é redondo, né? Esse sólido é obtido a partir da rotação de um retângulo ou quadrado, né? Um retângulo ou um quadrado. E ainda 2 círculos, tá? Mas os 2 círculos não é a rotação deles, não. É só faz parte aqui do cilindro. 2 círculos, né? Aqui a base, né? As 2 bases. 2 círculos. Mas do jeito que está escrito aqui, parece que o círculo também foi obtido a partir da rotação, né? Aqui o cilindro, aqui a rotação dos círculos não forma um cilindro, não. Enfim. Possui 2 bases paralelas iguais na forma de círculo, né? Acabamos de falar aqui, círculo. É um exemplo de sólido geométrico que não possui aresta, nem vértice. Arestas, nem vértices. 2 de suas faces são círculos. A outra é não plana. Então aqui, ó, uma face, ao invés de colocar curva, vamos colocar não plana, né, que fica mais bonito, né? Curvada, fica estranho, né? Uma face não plana. O que quer dizer curva, né? Curvada. A partir das observações, das discussões e dos registros realizados quanto ao estudo das formas geométricas espaciais, relembre as propriedades identificadas e preencha o quadro com o que é solicitado. Nome da forma espacial: pirâmide hexagonal, poliedro ou corpo redondo. Poliedro. Figuras planas que formam o sólido. Na pirâmide nós temos um hexágono, o hexágono e também os triângulos, né? Hexágono e triângulo. Quantidade de bases. Uma base. Pirâmide tem uma base. Formato da base, nesse caso aqui, é hexagonal. Hexágono, hexagonal. Quantidade de arestas na base. Se é hexágono, nós temos 6 arestas. Total de faces. São 6 mais 1, 7. Total de vértices. São 6 mais 1, 7. Total de arestas. Agora, arestas são 6 na base, mais 6 em volta. São 14 arestas. Certo? Porque são o hexágono tem 6 arestas na base, mais 6 saindo de cada vértice. Hoje eu falei 14, hein? Que 14 o que, rapaz? 6 mais 6 dá 12, né? 12. São 6 na base, mais 6 em volta aí. Prisma pentagonal. Prisma pentagonal. Poliedro ou corpo redondo? Isso aqui é um poliedro. Vou copiar isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, copiou, colou, poliedro. O que mais? Figuras planas que formam o sólido. Então nós temos retângulos nas faces, né?
retângulo. Deixa eu ajeitar isso aqui. Retângulo, o que mais? E a base lá, que é as bases que é pentagonal, né? Então, pentágono. Quantidade de bases, 2. Formato da base, pentagonal. Agora não sei se eu escrevo pentagonal ou formato de pentágono mesmo. Vou escrever pentágono, tá? Mas pode ser pentagonal. O que mais? Quantidade de arestas. Então é pentágono, né? Nós temos 5 nas bases, 5 na base de baixo, 5 na base de cima, são 10. 10 mais 5 em volta, são 15 arestas. 15 arestas, vai na fé, 15 arestas. Pentágono, né? 1, 2, 3, 4, 5, mais 10, 15. Total de faces. Agora, faces são 5 em volta, mais 2. 5 mais 2 vai dar 7 faces. Total de vértices. 5 na base, 5 na outra base. Total 10 vértices. Total de arestas. Total de arestas... Ah, tá. Ih, caramba, aqui é a quantidade de arestas na base aqui, eu confundi. Então, pera aí que eu troquei as bolas aqui, ó. Esse aqui é total de arestas. E aqui é a aresta da base só. Se é só a aresta da base, se é pentagonal, nós temos 5 arestas. 5 na base. O que mais? Cubo. O cubo, ele é um poliedro também. Formato, o que é formado? Quadrados. Quadrado. Quantas aqui era o que mesmo? Quantas bases? 2. Aqui era o que mesmo? Formato da base, né? Quadrado. Aqui é número de arestas da base, né? 4. Aqui acho que era número de faces. É isso? Número de faces. Temos 6 faces, né? 4 em volta, 2 1 embaixo, 1 em cima, 6 faces. Aqui era o que mesmo? Quantidade de vértices, né? Acho que é vértices. Então vai ter 8 vértices. E aqui, quantidade de arestas. Nós temos 12, né? 4... Não, peraí, 12 não. É, 4 mais 4 mais 4, 12. O que mais? Cone. Cone é um corpo redondo, ó. Corpo redondo. Aí, o que está falando aqui? Formato da... É formado pelo quê, né? Uma face não plana. Não sei como é que eu posso escrever isso. Uma face não plana e um círculo. Vou colocar círculo. Vou colocar aqui a face não plana. E um círculo, né? Aqui é a quantidade de bases. Uma base. Cone tem uma base. Aqui é formato da base, círculo. Aqui é o que? Quantidade de arestas na base. Não tem. É 0. Quantidade de... Aqui era o que mesmo? Quantidade de faces. Quantidade de faces. Tem... Pode chamar de face? Tem 2, né? Uma face não plana e uma circular. 2, pode pôr aqui 2, tá bom. E aqui era o que? Quantidade de vértices. Um vértice em cima, né? Tem um vértice no biquinho. E aqui é o que? Quantidade de arestas. Arestas não tem aresta. Peraí, aqui era o que mesmo? Deixa eu ver aqui. Quantidade de arestas na base. Ah, não tem aresta na base. Quantidade de arestas na base não tem. Aqui era o que? Quantidade total de faces 2. Total de vértices 1. E total de arestas nenhum. Para finalizations,
nós temos aqui outro corpo redondo, então nós vamos fazer o quê? Vamos copiar isso aqui, para não perder tempo, né? Ctrl C, Ctrl V, papum, pou. Que mais? 2 círculos, né? Então aqui é a mesma coisa aqui, ó. Formado igual. Formado igual aqui. Ctrl C, Ctrl V. Formato por face não plana, né? E círculos. Agora começou aqui, ó. Aqui tem o quê? Quantas bases? 2. Qual o formato da base? Círculo. Podia ter copiado ali, né? Copiar. Formato da base. Círculo. Demora mais para copiar do que para escrever, mas tudo bem. Círculo. Quantidade de arestas na base. Não tem aresta na base. Quantidade disso aqui é o que? Faces. Nós temos 3, né? Que é uma face não plana, mais 2 círculos. Vamos falar que tem 3. Aqui é a quantidade de... acho que é vértice, né? Nenhum. Quantidade de arestas? Nenhum. É isso aí, mano. Firmeza? Até o próximo vídeo, hein? Tamo junto, é nóis! E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto, até a próxima.